Olá, cliente hábil, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre uma ferramenta muito importante no gerenciamento da sua empresa. Você que é administrador da sua empresa, você precisa saber para onde vai cada coisa e com o que você está gastando. Para isso a gente tem a ferramenta demonstrativo de resultados, o DRE. Ela está disponível aqui no menu financeiro, ferramentas, demonstrativo de resultados. Ao abrir a tela de DRE, veja que temos várias categorias aqui. Faturamento, despesas de vendas, despesas gerais e administrativas. Vou explicar cada uma delas e dar alguns exemplos do que é lançado em cada uma delas. No caso do faturamento, vamos lançar CFOPs de vendas, como 5102, 5405, 6102, 6403. Caso você tenha mais alguma CFOP, basta informar aqui. Agora chegamos nas despesas de vendas. Tudo que envolve conta caixa, a gente precisa fazer uma pré-configuração. Eu vou dar alguns exemplos aqui primeiro e depois eu vou mostrar como fazer essa configuração. No caso das despesas de vendas, vamos colocar aqui tudo que é uma despesa de venda mesmo. Por exemplo, frete, né? Então eu estou vendendo meu produto, mas eu tenho uma despesa com frete. ICMS, PIS, COFINS, né? Toda a parte de impostos eu posso detalhar nessa parte de despesas com vendas. Despesas gerais e administrativas. Nesse caso, são despesas da empresa mesmo, como pagamento de funcionários, prolabore, outras despesas com funcionário. Então, toda essa parte eu coloco aqui em despesas gerais e administrativas. Na parte de encargos financeiros líquidos, eu vou detalhar outras despesas que eu tenho, como pagamento de juros, taxa de cartões, juros pagos a bancos, taxas bancárias, entre outros. Outras despesas operacionais, vou colocar outras despesas que eu tenho na empresa, como despesas com veículos, despesas com publicidade, outras despesas, licença sanitária, são outros gastos que eu tenho com a minha empresa. Agora chegamos na parte de receitas, outras receitas operacionais. Nesse caso, vamos colocar as receitas que eu tenho na minha empresa. Operacionais, juros recebidos, recuperação de despesas, outras despesas operacionais, e você vai configurando isso de acordo com a sua necessidade. Outras receitas temos entradas, descontos obtidos, outras entradas e, por último, outras despesas. São o restante das despesas que eu tenho com a minha empresa, como material de expediente, água e luz, telefone, cartório, informática e várias outras despesas que eu posso encaixar nessa situação. Para que as contas caixas apareçam corretamente aqui, eu preciso fazer uma pré-configuração. Vou acessar o menu Cadastros, Caixas, Planos de contas do caixa. Aqui eu tenho o cadastro do meu plano de contas. O sistema já te disponibiliza vários planos de contas padrão, mas você pode alterar de acordo com a sua necessidade. Para mim configurar os grupos de DRE, eu vou acessar aqui nos 3 pontinhos, editar grupos de DRE. Veja que aqui eu tenho todas as minhas contas caixas e ao ladinho eu tenho aqui uma coluna de DRE, onde eu posso selecionar as contas caixas que vão em cada grupo. No meu caso, conforme eu mostrei anteriormente, eu já tenho pré-configurado, vou mostrar aqui algumas configurações para vocês. Então no caso aqui, descontos obtidos está em outras receitas, né? Então eu vou configurando aqui de acordo com a minha necessidade. Então deixa eu pegar aqui, por exemplo, despesas gerais administrativas. Então pagamento de salário, prolabore, outras despesas com funcionário, pagamento de vales eu também poderia colocar em despesas gerais administrativas. Então eu vou mudando aqui de acordo com o que eu preciso. Vou salvar aqui e vou voltar aqui para o DRE. Para gerar o DRE, eu preciso ter atenção a alguns detalhes. Por exemplo, o tipo. Então, eu tenho 2 tipos de DRE, o regime de caixa e o regime de competência. O que é o regime de caixa e o que é o regime de competência? Por exemplo, eu tenho uma despesa de um funcionário meu. A despesa ocorreu no mês de abril, mas eu paguei ele somente em maio. Então, a data de pagamento da minha despesa seria a data de caixa, o regime de caixa. A data de competência seria o momento em que ocorreu a despesa, então seria, no caso, abril. Então, se eu mudar isso, eu consigo filtrar essas 2 informações. No cadastro, por exemplo, de uma conta a pagar, vou mostrar aqui para vocês, eu tenho como definir isso. Eu tenho a data de vencimento, que é o regime de caixa, e a data de competência, que é a data onde ocorreu a despesa. Então eu posso mudar isso de acordo com a minha necessidade. Tem alguns outros filtros aqui no DRE, comparar com o período anterior, filtrar por centro de custo, aí eu marco e filtro determinado centro de custo. A parte de caixa, eu posso selecionar o caixa ou não que eu quero. Consigo colocar alguns impostos, né? Se eu quiser colocar alguns impostos aqui, eu consigo preencher as alíquotas dos impostos. E após isso, eu posso gerar o DRE. Vou gerar aqui para mostrar para vocês. Pronto, meu DRE foi gerado. Aqui agora eu tenho os totais de cada categoria. Venda de mercadorias,
receita operacional bruta, né? Eu tenho o meu total de receita operacional bruta, descontos incondicionais concedidos, tenho o total. Nas categorias que envolvem conta caixa, eu tenho esse olhinho aqui do lado onde eu posso observar quais são as despesas e receitas que eu tenho, né, naquela conta caixa. Por exemplo, aqui em encargos financeiros líquidos. Vou clicar aqui no olhinho. Ó, despesas administrativas com cartão de crédito. Então, ele está pegando certinho o que eu configurei lá no sistema. Mas aí você está se perguntando como que eu sei se está lançando certo nas contas caixas que eu preciso. Para isso, a gente tem uma configuração de plano de contas padrão, que está disponível aqui no menu Configurações, Financeiro, Planos de contas padrão. Nesse caso aqui, eu tenho como configurar bem certinho o que eu quero para cada receita e para cada despesa. Por exemplo, de compras, compra de mercadorias para estoque, vendas, né, que eu coloquei vendas. Né? Por exemplo, a parte de frete aqui eu consegui, eu coloquei uma conta caixa de frete, né? Juros recebidos, descontos obtidos. Então eu configuro isso bem certinho para que os lançamentos sejam feitos corretamente e eu consiga gerar o DRE da melhor maneira. O DRE você vai precisar ir ajustando ele. Então você viu que um lançamento é errado, você vai lá precisar ajustar para depois gerar novamente e você vai tendo esse trabalho até você chegar na configuração ideal para você. Essa configuração que a gente fez aqui agora, ela vai ser feita apenas uma vez. A partir do primeiro momento que você fez a configuração, ele vai ficar salvo. Tá? Caso você tenha mais alguma dúvida sobre esse procedimento, entre em contato conosco nos nossos canais de atendimento.